Olá, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Sejam muito bem-vindos à Sensory Live de hoje. Hoje eu vou falar a minha visão sobre 5 competências pessoais mais importantes para as pessoas que trabalham com análise sensorial. Vamos então começar a nossa live de hoje, começar o nosso assunto. Hoje eu quis falar de outro assunto que não assuntos técnicos, porque afinal de contas não são só as competências técnicas que fazem um bom profissional. Tem muitas competências pessoais, muitas competências que você não vai saber, que você não vai aprender em livros, mas que são essenciais para você ser um bom profissional e para você se desenvolver sua carreira. Então, eu separei aqui, vou deixar claro assim que é a minha visão do que eu já vivi do mercado, do que eu já vivi em sensorial. Então, eu separei 5 competências que eu acho principais para quem quer trabalhar na área. A primeira delas, eu acho que vocês vão concordar comigo, quem já pelo menos aplicou algum teste sensorial, é a organização. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu amo colocar coisas em caixinhas. Quando eu mudei de apartamento, gente, eu fiz o quê? Eu fui sabe aqueles lojões de bugiganga? Comprei um monte de caixinha. Então, pro quarto era caixinha de uma cor, pra lavanderia caixinha de outra cor, e tudo ia dentro das caixinhas, tudo organizadinho. Então, vocês podem imaginar a minha alegria o dia que eu encontrei uma área onde tudo é lindo, tudo é padronizado, tudo é colocado em potinhos iguais, tudo tem etiqueta, a padronização dá uma paz no meu coração. E a sensorial é justamente isso. E você ser uma pessoa organizada ajuda muito a você manter essa padronização e depois isso, claro, reflete nos resultados do seu teste. Tem mais gente entrando aí. Jana, oi, boa noite, que bom que você está por aqui. Fabiana. E, gente, organização é realmente importante. Tiveram muitos processos seletivos que eu passei, pelos quais eu passei, que perguntavam, qual que é a principal qualidade que você vê que uma pessoa precisa ter para trabalhar nessa área, para trabalhar em sensorial? E assim, 100% deles eu citei organização. Primeiro porque realmente eu sinto que é algo que eu trago na minha vida. E outra porque eu acho que nesse trabalho de sensorial não dá para viver sem organização. Se vocês já aplicaram sensorial ou conhecem um pouco do processo, dá para vocês entenderem que um teste tem muitas etapas, um teste tem muitas amostras. Essas amostras elas vão codificadas para as pessoas, então imagina que você não mantém um registro, por exemplo, de qual amostra é qual código. Depois você analisa os seus resultados como? Ou então, se uma hora você coloca uma amostra A em determinado código, outra hora você vai lá e coloca essa mesma amostra A em outro código. Isso fica confuso. Você tem que manter todo esse registro e tem que manter organizado, para quando você precisar consultar, você não se perder. E ainda tem delineamento, né? Então, as amostras, elas têm que ser apresentadas cada uma em uma ordem para os avaliadores. E se você não marcar certinho, o avaliador 1 já foi, entreguei as amostras nessa ordem, risquei, avaliador 2 chegou, e aí, quais amostras que eu vou entregar para ele? Tem que manter uma organização até enquanto você está conduzindo esse teste, né? Depois que o teste acaba, gente, o volume de dados é muito grande. Imagina, por exemplo, um teste com 10 perguntas, 10 perguntinhas, coisa pouca. A maioria das sensoriais tem mais que isso, né? Mas aqui para exemplificar, para facilitar também para fazer as contas de cabeça, né? Que não é muito meu forte, sou mais XLStat, calculador e tudo mais. Questionário de 10 questionário com 10 questões. Você tem 4 amostras, então você vai ter 40 respostas
por pessoa. E aí você vai ter quantas pessoas no seu teste? Tipo, 100? Olha quanto dado dá isso. Então, se você não tiver uma forma de organizar as suas planilhas, de colocar tudo ali, de registrar, né? Da onde que saíram esses dados, fica realmente muito difícil de você conduzir uma sensorial. E aqui, gente, tô falando da vida profissional, né? Se na sua casa sua lógica de organização for a bagunça, pode ficar à vontade. Agora, na hora de conduzir uma sensorial, de organizar seus dados, isso é essencial para você conseguir aplicar uma sensorial bem feita e com todos os dados que você precisa. Então, a dica seja organizado, registre todas as etapas do processo para você não se perder, e especialmente se você estiver lidando com mais de um projeto ao mesmo tempo, né? O que é super comum. Não sei para vocês, mas fim de ano, especialmente nessa etapa de fim de ano, fim de ano é sempre uma correria, né? Todo mundo quer lançar o que não lançou o ano inteiro. Então, nessa época do ano especialmente, deve ter muita gente por aí que está lidando com mais de um projeto ao mesmo tempo. Então, é essencial manter registro de tudo. Vamos para a segunda competência pessoal que eu listei como importante. Tá chegando mais gente aí, boa noite, gente, bem-vindos. Segunda competência, qual é? A ética. Isso, claro, é importante, é essencial em qualquer profissão, com certeza. Mais sensorial, ela é mais importante ainda. Por que eu digo isso? Tem muita gente que é ética só quando tem alguém olhando, né? E aí, quando não tem ninguém olhando, a pessoa faz ali de uma outra forma, que talvez não seria a forma mais correta de fazer. E em sensorial, muitas vezes, você não vai ter alguém ali de olho no seu trabalho, tipo, que vai checar as planilhas de dado que você obteve, que vai olhar questionário que você respondeu, que você coletou um a um. É muito difícil que isso aconteça. E aí, imagina que você vai lá numa dessas planilhas de dados imensas e troca um dado, troca outro dado, troca respostas dos consumidores. Provavelmente ninguém vai descobrir aquilo. É muito difícil que alguém vá atrás disso e acabe descobrindo que você alterou alguma coisa. Então, a pessoa tem que ter consciência, né? Tem que ter ética para que o resultado que ela esteja apresentando ali seja realmente o resultado que foi obtido. Eu lembro que na época de questionário de papel acontecia muito, e aqui eu faço um parênteses, né? Me senti até um pouco antiga, porque hoje tem muitas ferramentas, né, para questionário online, pouca gente usa questionário de papel. Mas na época do questionário de papel, acontecia muito das pessoas deixarem resposta em branco, esquecer de marcar, pular, sabe? No questionário online isso já não acontece mais, porque se a pessoa não responder, ela não passa para frente. Mas no questionário de papel acontecia. E aí, será que alguém vai descobrir se você for lá e botar um X nessa questão? Porque senão você vai ter que desconsiderar as respostas dessa pessoa, né? Só porque ela esqueceu uma. O número de consumidores, o número de avaliadores já está contadinho. Então, assim, a gente tem que entender que colocar um resultado ali que não existia, provavelmente não vai ser descoberto por ninguém, mas nem por isso a gente pode fazer. As pessoas têm que confiar no nosso trabalho, e ser um profissional ético é fundamental na análise sensorial. Um outro ponto bastante delicado é que a gente lida com muitos dados pessoais. A gente lida com nome, e-mail, telefone, dados de consumo. E imagina se tem alguma pessoa mal intencionada que vai lá, pega esses dados e passa para outra pessoa, sabe?
E isso é realmente muito delicado. Tem até agora a questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está lidando bastante com essa questão de dados pessoais, e eu pretendo aqui até trazer aqui esse tema em uma outra oportunidade, porque realmente sensorial é uma área que vai lidar bastante com dados pessoais, e a gente tem que saber ter a tratativa correta para não colocar esses dados das pessoas nas mãos de quem não deveria chegar. Às vezes intencionalmente, né, se for uma pessoa mal intencionada, mas às vezes mesmo sem querer, isso acaba, esses dados acabam indo para as mãos erradas. Então é importante a gente se precaver disso. E aí, gente, vamos para a terceira competência que eu listei. E a terceira que eu listei como importante é a empatia. Por que eu listei a empatia? Sensorial tem como instrumentos de medidas as pessoas. Então, é comum que a todo tempo a gente esteja lidando com pessoas diariamente. E quando a gente lida com pessoas, né, a gente sabe que as pessoas, coisas acontecem na vida delas fora ali daquele contexto onde você convive com elas. Então a gente tem que procurar ouvir se ela tá mais quietinha um dia, se ela tá mais triste, o que aconteceu, se ela tá feliz, compartilhar da felicidade dela. Especialmente em grupos que estão juntos já há bastante tempo, né? Tem empresas aí que tem grupos de painelistas treinados de 10, 15, 20 anos. E todas as pessoas estão juntas ali 2, 3, até 5 vezes na semana. Então é importante você ter esse olhar para o outro como pessoa mesmo, sabe? Compreender o que está passando, oferecer um ombro amigo às vezes, ou entender quando a pessoa não está num bom dia para fazer uma avaliação, ou entender quando a pessoa está ali com uma demanda, no caso de voluntários, né, está com uma demanda de trabalho muito alta, não consegue te ajudar. Então é essa questão de você sempre se colocar no lugar do outro. E aí, não somente quando a gente está lidando com nossos voluntários, né, com os nossos avaliadores, mas também lidando com os nossos colegas. Por quê? Eu já falei aqui em outras oportunidades, mas é bom reforçar que em sensorial, muitas vezes, acontece de você ter um resultado ruim para um produto que você está testando. Isso é comum, né? Não é sempre que você vai acertar num desenvolvimento de primeira. E aí, né? Como é que você dá essa notícia? Você não vai chegar e falar, viu, fulano, tá bem ruim isso aqui, tá bem porcaria, pode fazer de novo. Não é assim, né, gente? Como que vocês gostariam de receber essa notícia? Você pode, em vez de trazer esse olhar de tá ruim, você pode trazer um olhar de poderia estar melhor. E aí, com a análise sensorial, você tem as ferramentas até para indicar o que poderia ser melhor. Então, é muito diferente você chegar para o seu grupo de pesquisa e falar, ó, gente, esse desenvolvimento aqui que a gente fez está bem ruim. Começa tudo de novo. Do que você chegar e falar, gente, olha, o resultado não foi tão bom assim, poderia ter sido melhor. E é legal a gente trabalhar esses e esses pontos do produto. Então é uma outra forma de dizer a mesma coisa que não vai deixar ninguém chateado e vai dar um direcionamento para as pessoas para onde elas têm que seguir para desenvolver o produto certo para o consumidor. Afinal, esse é sempre o objetivo, né? Então, cuidado com as pessoas, sejam gentis e sempre pensem que sempre tratem os outros da forma como vocês gostariam de ser tratados. Bom, uma quarta competência que eu listei aqui, que também é super importante, é a capacidade de negociação. Por que a capacidade de negociação é importante? É algo que você vai ter que... a Dani deixou um comentário aqui, competência essencial para a vida.
tá falando da empatia, né? Com certeza é, Dani. Muito importante, faz a nossa vida mais leve, faz a gente ter um relacionamento melhor com as pessoas, realmente. Bom, vamos falar então da capacidade de negociação agora. A quarta competência que eu listei como importante para quem quer trabalhar com sensorial. Negociar é algo que você vai ter que fazer muito. Especialmente, acho que vocês devem saber o que vocês têm que negociar. Prazo, né? Porque, em geral, as pessoas veem a sensorial como mais uma etapa do processo. Só que não é exatamente isso que significa ter a sensorial. O que significa ter a sensorial é que você vai sim colocar uma etapa no seu processo, você vai colocar uma análise sensorial ali, só que isso para o futuro pode te salvar um tempo danado. Por quê? Com a sensorial, no processo de desenvolvimento de um produto, você vai ter um resultado mais assertivo e você vai evitar o retrabalho no futuro. Então, assim, imagina, você faz o desenvolvimento todo de um produto, faz registro, faz teste industrial e tudo mais, para no fim desse processo você descobrir que não era isso que o consumidor queria, não é disso que o consumidor vai gostar. Olha o tempo que você perdeu fazendo todo esse processo posterior. Se você tivesse tido uma análise sensorial ali, essa análise sensorial já poderia ter barrado todo esse processo. Ali mesmo, aquele produto poderia ter sido retrabalhado e depois, quando ele vai para as etapas posteriores, ele já vai certinho. Então, na verdade, sensorial te faz ganhar tempo, porque você evita de desperdiçar tempo, desperdiçar recurso com coisas que poderiam acontecer só depois que você já tivesse seu produto bem certinho, bem definido. E aí, esse exemplo que eu falei, ele mostra muito pra gente. Eu acho que é um exemplo que vocês têm que manter, que ter em mente, para quando forem falar com as pessoas. Então, especialmente aquelas que veem que sensorial é mais uma etapa, sim mais uma etapa, mas vai te economizar tempo no futuro, vai te economizar retrabalho, vai te economizar dor de cabeça. E eu já falei aqui e repito, para você perder um consumidor, molezinha. Agora, você reconquistar é difícil. Então, o mais importante é garantir que tudo que chegue para o seu consumidor chegue realmente em um padrão, de uma forma que ele quer receber. Senão, isso pode comprometer a imagem da sua marca para sempre. E aí, gente, no fim das contas, quanto você vai precisar para sensorial? Dias? Uma semana? 2 semanas? Isso é completamente aceitável. Isso é muito melhor do que toda essa dor de cabeça no futuro e todo esse processo de desenvolvimento voltando do zero. E voltando do zero, se foi sem sensorial, sem a pessoa que está desenvolvendo o produto saber o que fazer, né? Porque se o produto não foi testado em nenhum momento, aquilo volta e ela fala, tá bom, e aí, não gostaram, mas o que eu faço? Então, a sensorial, ela é muito vantajosa nesse sentido. Então, é com essa mentalidade que você tem que ir para uma negociação, especialmente de prazo. E tem também a questão de nem é só negociação de prazo, né? Eu acho que prazo é o mais crítico, assim, o mais difícil de negociar, mas tendo essa mentalidade já fica melhor. E aí, com o tempo, o pessoal já começa a fazer a sensorial parte do cronograma, já considera no processo, porque isso traz vantagem para todo mundo. Mas tem também negociação de quantidade de amostra, por exemplo. Eu só consigo produzir X quilos da minha amostra. E aí, né? Que metodologia que a gente consegue aplicar que vai me dar um resultado legal, mas que só use essa quantidade de amostra que meu laboratório consegue produzir. Então, a negociação ela acontece o tempo todo. É muito importante ter essa capacidade de negociação em sensorial.
E por fim, gente, vamos para a quinta competência que eu listei, que na minha opinião é bem importante para quem trabalha com sensorial, especialmente por ser uma área que não é tão difundida assim. Dentro de alimentos até é mais, né? Sensorial é uma ciência que nasceu na área de alimentos, mas tem muita gente que ainda não aproveita todo esse potencial que a sensorial tem e faz lá, sei, na graduação, uma disciplina, um semestre e nunca mais vê aquilo na frente. Então, essa quinta competência, que é uma boa comunicação, é fundamental. Você vai ter que explicar muitas vezes para as pessoas o que é a análise sensorial e quais benefícios ela pode trazer para as pessoas, para o trabalho das pessoas, facilitar o trabalho delas e também para a empresa como um todo, né? De evitar talvez que ela perca a credibilidade dos consumidores. E aí, para o pessoal de alimentos, já é ali meio caminho andado, né? E para o pessoal de cosméticos, por exemplo, que às vezes nem tem na graduação essa disciplina, ainda fica mais complicado, porque às vezes a pessoa nem nunca ouviu falar, mas aí, com uma boa comunicação, é uma super oportunidade de você se diferenciar como profissional, né? Olha ali o conhecimento que esse profissional tem, olha o quanto essa pessoa pode agregar. E também contar um pouquinho dessa ciência e mostrar tudo que ela pode oferecer. E aí, quais são, né, as principais, eu listei as principais formas de comunicar aqui, né, de comunicação. Então, o que você vai ter que explicar para as pessoas em breve? Você vai ter que explicar como que faz um teste, né? Então, chega o seu avaliador lá, o que você vai falar para ele? Você tem que dar instruções claras, senão ele não vai conseguir aplicar o seu teste. Então, hoje você vai dizer o quanto você gosta ou não desse produto. Hoje você está recebendo essas 3 amostras, você tem que avaliar as 3 numa sequência e dizer qual que é diferente das demais. Ou então, uma outra chance de se comunicar com as pessoas. Isso mais dentro do seu grupo de pesquisa, né? Como que é o método que você usou? Sem usar linguajar técnico, sem usar palavras difíceis, você vai ter que explicar para o seu time ali qual metodologia que você aplicou. E depois os resultados, o que esses resultados significam? Você vai ter que discutir com o time para vocês tomarem a decisão do melhor caminho a seguir. Então, são muitos pontos onde uma boa comunicação pode ajudar. Aqui temos comentários, a Jana está falando que a net oscilou e não ouviu as anteriores. Jana, vou repetir no final assim que eu terminar a comunicação, tá bom? Aí a gente faz um resumão. Nessa Karine falando que a sensorial é muito rica, fundamental a explicação para se ter um resultado coerente, produtivo, com certeza. Mais importante que ter um resultado é você conseguir tomar decisões com base nesse resultado. E você só consegue fazer isso se você conseguir se expressar e contar para as pessoas o que aqueles resultados significam. E a Senine Balieiro, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada, fico muito feliz. Bom, gente, voltando aqui para a nossa comunicação, então ter uma comunicação clara, ter uma boa comunicação vai facilitar muito na sua vida. E aí, gente, não é, sei lá, não precisa ser ator da Globo, sabe, para ter uma boa comunicação. É só comunicação realmente ali com os seus colegas, no bate-papo, tentar sempre colocar as coisas de uma maneira clara, em uma ordem lógica, para as pessoas entenderem com mais facilidade. E aí não é só a comunicação verbal, isso também é interessante. A comunicação escrita também é importante. Por quê? Quando você lida com os seus avaliadores,
a interface ali entre você e seu avaliador, em geral, é uma tela de computador. Então, e aí o contato que você tem com ele é mais na hora de entregar a amostra ou na hora de tirar alguma dúvida específica. Então, aquilo que está ali na tela do computador é o que vai guiar ele durante o teste. E se aquilo não estiver claro, pode dificultar, pode deixar ele com dúvida, pode fazer com que ele não faça da maneira que você esperava. Então, a comunicação escrita também é um ponto super legal de desenvolver. Tem a elaboração do questionário também, né? O questionário também estar numa ordem lógica é importante. Acho que é um misto, né, de competência técnica e pessoal, porque a ordem lógica de um questionário é a ordem que você percebe aqueles atributos ali no seu produto. E a forma como você escreve está ligada a uma boa comunicação, uma forma do seu avaliador entender o que você está falando, né? Bom, gente, então essas são as 5 competências que eu listei como mais importantes, na minha opinião, para quem trabalha com análise sensorial. E aí, vou tomar uma água e a pedido da Jana, vou listar todas elas para quem perdeu, para vocês não esquecerem. Enquanto isso, uma perguntinha, a Senine Balieiro: você poderia sugerir como aplicar a análise sensorial nessa pandemia? Sim, com certeza. Tem um vídeo no feed sobre isso, sobre sensorial na pandemia, onde eu falo sobre... Desculpa, no feed não, quer dizer, no feed também tá, mas é mais fácil achar no IGTV. Eu falo sobre algumas estratégias para aplicar análise sensorial na pandemia, algumas adaptações que podem ser feitas e também algumas tendências de consumo que mudaram nesse contexto. Então é só procurar lá que vai estar lá. E aí, qualquer dúvida, pode me chamar no direct, se você tiver algum problema específico para resolver, que eu te ajudo com o maior prazer, tá bom? Vamos então fazer uma revisão geral das 5 competências pessoais para trabalhar com análise sensorial. A primeira delas, organização. Por que que organização é importante? Volume de dados que você trabalha é gigantesco, as amostras estão sempre codificadas, você tem que ter um registro ali de qual amostra é o que, você tem que seguir um delineamento e é muito importante que você mantenha tudo registrado e organizado para não se perder. Segunda competência, ética. Por que ética? Porque muitas vezes você pode fazer ali alguma alteração nos seus dados, seja proposital, seja sem querer, e algumas vezes ninguém vai saber que você está fazendo aquilo. Então você tem que ser ético o suficiente para não alterar nada nos seus dados, mesmo que isso implique em excluir um voluntário, em ter um resultado a menos. Terceira competência é empatia. Por que empatia? Porque a gente lida com pessoas todos os dias. E essas pessoas, a gente chama carinhosamente de instrumentos de medida da sensorial, mas elas não são equipamentos, elas são pessoas, elas têm sentimentos, elas passam por outras coisas na vida além do que elas estão vivendo ali no trabalho. Então é importante ser compreensivo, entender tudo ali e sempre tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Olha, o Sérgio chegou só para ouvir o sino da igreja, certeza, né, Sérgio? Boa noite. Daqui a pouco o sino toca. Quarta competência é a capacidade de negociação, porque a análise sensorial, muitas vezes, para quem ainda não conhece todo o potencial dessa ciência e todos os benefícios que ela pode trazer, inclusive de economia de tempo, as pessoas acham que sensorial é perda de tempo, é mais dia no cronograma, e na verdade não, isso pode te salvar um tempo valioso no futuro. Então, sempre com isso em mente, é legal você conversar com as pessoas e saber negociar esses prazos, saber negociar esses dias a mais para realizar uma sensorial com a qualidade e com os resultados que você precisa para tomar decisões corretas sobre o negócio.
E por último, uma boa comunicação. Muitas vezes você vai ter que explicar para as pessoas, explicar para os seus avaliadores como fazer um teste, explicar para os seus colegas como é uma metodologia, por que ela foi usada, discutir com o seu grupo de pesquisa o que os seus resultados significam e como que vocês tomam decisões a partir deles. Então é essencial você saber se comunicar bem e você se comunicar de maneira clara, de maneira objetiva e para conseguir esclarecer as pessoas e trazer mais pessoas para o nosso lado, né? Para o lado da sensorial. Então era isso, gente. Essas são as 5 competências. Eu quero aproveitar vocês por aqui e saber, e aí, vocês pensam em mais alguma coisa que é essencial para quem trabalha com sensorial? Vou esperar vocês responderem aqui no chat. E pessoal, estão caladinhos, né? Bom, acho que isso significa que eu resumi bem as 5 competências principais de um profissional de sensorial e fico muito feliz. Bom, pessoal, queria agradecer vocês pela live de hoje. Obrigada por estarem presentes. Espero que você... Ah, olha aí, tá chegando. A Jana... O Sérgio foi tomar água. Posso repetir, Sérgio? Eu listei as 5 competências que eu acho que são importantes para profissionais de sensorial e queria saber se tem mais alguma que vocês acham importante. Jana, olhar crítico, com certeza um olhar crítico, né? Não basta você só olhar para aquele resultado, você tem que entender por que deu aquilo. Será que aquilo deu por conta de determinado ingrediente, de determinado produto? Ou será que aquele resultado deu porque tinha algum outro fator que você não controlou afetando as avaliações? Será que os consumidores que você recrutou não eram exatamente consumidores daquele produto? Realmente um olhar crítico é muito importante também para lidar com o sensorial. Muito legal o seu ponto. Obrigada. Bom, pessoal, sem mais comentários, então... queria agradecer vocês por estarem presentes hoje, obrigada por toda a interação, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. Chegou mais um aqui, jogo de cintura para ser técnico e comercial ao mesmo tempo. Sérgio, interessante esse ponto, né? Realmente, porque você tem que ter todas as competências técnicas de... saber de metodologias, estatística, como aplicar um teste e tudo mais, e você tem que saber vender o peixe, né? Acho que especialmente na indústria B2C nem tanto, né? Porque você não tem muito contato com o consumidor final, mas em indústria B2B esse lado mais comercial é super relevante, porque muitas vezes você vai ali apresentar um resultado sensorial para um cliente que vai embasar as vantagens que o seu produto tem em relação ao seu concorrente, né? Você tem que basicamente convencer seu cliente de que o seu produto, o seu ingrediente, seu aroma é melhor do que o seu concorrente. Então, essa veia comercial é muito... essa veia comercial realmente é importante para quem está nessa indústria especialmente. O Sérgio não tá querendo que role despedida, né, Sérgio? Pra ouvir o sino da igreja tocar. Ai, meu Deus. Então me conta aí, quero saber mais competências. Se não é pra eu me despedir, me contem, quero saber. Eu fiquei aqui quebrando a cabeça pra pensar em mais coisas que poderiam ajudar os profissionais de sensorial a desempenharem seu papel da melhor forma possível. Mas essas 5 para mim realmente são as mais importantes de todas. Isso na minha visão, né, gente? Pode ter gente que trabalhe com sensorial que tenha visões completamente diferentes. Organização com copinhos. Certo, organização com copinhos, isso entra ali
na organização que eu havia listado, né, como a principal competência, a competência que eu mais gosto e acho também a que mais fez eu me identificar com a área, que foi a questão da organização. E aí chegou mais uma perguntinha. Na pesquisa acadêmica, quais dessas competências poderiam ser mais aplicadas? Bom, então vamos falar das 5. Então, são organização, ética, empatia, capacidade de negociação e boa comunicação. Olha, pensando em pesquisa acadêmica, eu diria que todas elas. Porque organização é essencial para você aplicar uma boa sensorial, independente do seu contexto. A ética também, né? Independente se você vai estar apresentando seu resultado dentro de uma organização ou se você vai estar apresentando seu resultado para uma banca de avaliação, eles têm que ser éticos da mesma maneira e tem que ser apresentado ali exatamente o que você conseguiu coletar, né? Mesmo que isso implique em você ter um número menor de respostas. A empatia também. Você vai lidar com pessoas em todos os contextos. Capacidade de negociação, gente, também vale. Quem nunca, né, teve que negociar com o orientador? E essa semana eu não consegui terminar de rodar meus dados. Será que a gente pode conseguir conversar na semana que vem? Ou mesmo um cronograma, né, que tá um pouquinho mais apertado, então dá uma ou negociar com o colega que usa o mesmo laboratório que você, né? Quem que vai fazer primeiro o teste, de quem é a prioridade, também é super relevante no contexto acadêmico. E boa comunicação também, né? Afinal, uma dissertação, uma tese, um TCC bem apresentados dão um outro olhar para o seu trabalho, um outro valor para o seu trabalho. Então, realmente, essas mesmas competências podem ser usadas tanto no cenário acadêmico como no cenário corporativo. Vamos ver se tem mais comentários aqui. A Jana comentando que organização é a número 1. Eu também acho, Jana, mas todas são muito importantes. Curiosidade e criatividade. Outros pontos super importantes. Criatividade eu achei muito legal, sabe por quê? Porque às vezes se você não tem ali todas as condições que você precisa para realizar uma análise sensorial, não tem, por exemplo, um laboratório, ou não tem cabines sensoriais, ou seu computador, seu software de questionário deu problema, você tem que ser criativo e dar um jeito ali. Então, usa uma sala alternativa, uma sala de reunião, improvisa divisórias. Teve gente que já me contou que improvisou até de papelão, comprou papelão daqueles brancos ó o sino. Comprou papelão daqueles brancos e colocou como divisória ali para os avaliadores não conversarem um com o outro. Então, criatividade realmente rola. Muito legal. Sérgio, já que você citou a acuidade sensorial. Sim, a acuidade sensorial é um bom ponto. Acho que se encaixa mais como competência técnica do que como competência pessoal em si, né, de habilidades pessoais. Só que é algo que dá para ir desenvolvendo, né? Então, se você acha que sua acuidade sensorial não é tão boa assim, fica tranquilo que quanto mais você degusta coisas, quanto mais você experimenta produtos, quanto mais você testa produtos, mais você vai desenvolvendo e você tem a chance também de ser um excelente profissional da área sensorial ou da área de P&D que usa sensorial como uma ferramenta super importante para os seus desenvolvimentos. Aqui o Sérgio falou que eu já posso descansar, já tocou o sino da igreja que ele gosta de ouvir. A Senine Balieiro, amei sua live, já sou sua seguidora, obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz. Bom, gente, com isso eu me despeço hoje então de vocês. Obrigada por toda essa participação, amei vocês conversando comigo. Quinta-feira tem live de novo, quero todo mundo aqui outra vez, hein? Vou divulgar o tema nos stories durante a semana.
Quem quiser já pode mandar pergunta no direct assim que eu divulgar. E aguardo vocês na semana que vem. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchauzinho!